você pode nascer no pior dos lugares e conviver com a pior das famílias, com a pior das pessoas, mas todo ser humano tem a consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Então ele pode olhar e dizer assim, não, essa pessoa está fazendo errado, eu vou fazer o contrário dela. Então eu vou seguir um caminho certo. E foi dessa maneira que Deus me conduziu. Pelo menos comigo foi assim. Eu olhava pessoas fazendo coisas ruins, eu falava, eu vou fazer o contrário. Eu olhava meu avô, por exemplo, que é uma grande referência para mim, fazendo coisas boas, sendo um bom pai, um bom marido, um homem trabalhador, eu falei, eu vou ser igual meu avô. Por exemplo, o curso que eu escolhi fazer no Senai foi por muita influência dele, né? Meu avô, ele foi eletricista, mas foi mecânico também, de manutenção na indústria por muitos anos. Eu falei, vou seguir esse caminho aqui, vou fazer isso daqui. E os seus irmãos? Hoje eu tenho 15 irmãos. Meu Deus, 15 irmãos. 15 Um irmãos. pouco por parte. A minha mãe, ela se casou com esse outro rapaz, ele ficou preso um tempo, depois saiu e ela continuou com ele. E ela teve 8 filhos com ele. Meu E Deus. ela tá com ele hoje, tá tudo bem, graças a Deus, se acertaram. E meu pai, ele já teve outros filhos. Ele fala que ele deu uma mãe para cada um para não dar briga. Então meu pai, ele teve um filho com cada mulher. Foram seis filhos que ele teve, um com cada mulher. Meu Deus. Eu não tenho contato com todos. De verdade, não tenho contato com todos, até principalmente da parte do meu pai, né? Por ser um de cada canto ali. Mas com os que eu tenho, eu amo. Eu não tenho tanta proximidade hoje, né, com os meus irmãos, mas amo eles. Quando a gente pode estar junto, a gente está junto. Normalmente a gente se encontra em alguns eventos, né? Na casa do meu avô, às vezes é um aniversário, alguma coisa assim. Mas amo eles, amo mesmo de verdade e torço para que eles possam seguir uma vida boa, né? Alguns deles já eu tenho irmã casada com filho, tenho outro irmão também casado com filho, os outros ainda crescendo, porque eu sou o mais velho de todos, né? Então, quando fala dos meus irmãos aqui, nem todos estão adultos ainda. Eu tenho irmã que tem a idade do meu filho mais novo. Eu tenho. Meu pai teve filha, acho que a minha irmãzinha menor, ela não tem 2 anos Meu ainda. Deus. Então eu tenho um irmão pequenininho ainda, criança, né? Nossa, que coisa. Muitos deles ainda não são adultos, ainda têm uma vida Mas você pra tem viver. irmão pra valer, Tem hein? 15 irmãos. E Meu, sou o mais velho de todos eles. meu Deus, que benção. E você deve ser uma referência pra Sim, eles, eu com ouço, certeza. eu ouço muito. Às vezes eu fico até meio assim, porque imagino o lado deles como que fica, né? Porque minha mãe, eu ouço minha mãe falando às vezes, olha o David, segue o caminho do David e tal. Mas eu acho que isso precisa ter um equilíbrio disso para que isso não vire uma pressão, um peso, como se eu fosse melhor do que os outros, né? E eles fossem inferiores. Eu acho que você olhar e, ter um como referência, ok. Mas não pode ser uma coisa, como ele é melhor do que você. Eu não, pelo menos não me vejo como melhor que nenhum deles, né? Acredito que eu tive boas oportunidades e que eles também terão as deles. Alguns já tiveram e têm uma vida boa também, né? Tenho minha irmã casada, tenho 2 irmãs casadas já, tenho um irmão casado com filho também. Então, eu tento ser uma boa referência. Você é pastor de algum deles? Você já batizou algum dos seus irmãos? Não, não batizei Mas ainda, algum não. é da Não, igreja? não, porque a maioria, os da parte da minha mãe moram todos em Mogi, né? Da parte do meu pai, eu tenho uma irmã que mora aqui em Suzano. Ela vem bastante na nossa igreja, mas não muito. E os outros moram mais longe ainda. Então, os outros realmente da parte do meu pai eu não tenho nem tanto contato. Mas da parte da minha mãe moram todos em Mogi ali. Então, acabam não vindo, né, fazer esse trajeto de vir de lá pra cá pra Suzano. Que coisa. Nossa, que família grande. Gigante. Nossa. É muito, muito grande mesmo. Se for falar de primos, tios, então, aqui, Meu, mas a sua família, por parte de gigante. irmão, saber que você é o mais velho de quanto? 17? Eu tenho 15 irmãos. 15 Tenho irmãos, 15 são irmãos. 16. Nossa, 16. bastante. Só que é metade Metade para um para um lado, lado, metade metade pro para o outro. outro. E saber que você tem uma irmãzinha de 2 anos. Tem. Nem, Ó, não tem nem 2 anos ainda.
bem Nossa, novinha. que coisa, que legal. É. E aí a vida foi. E quando foi que teve esse chamado para ser pastor? Como veio Aí é isso? o seguinte, a nossa igreja, ela tem um projeto social que eu amo, 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 que se chama Festa das Águas. Certo. Na Festa das Águas, nós temos ali atendimentos clínicos, estéticos, jurídicos, aquele parque inflável para as crianças que a gente monta. Muito bacana. Um dos serviços gratuitos que a Festa das Águas oferece é o corte de cabelo. E aí um dia, já morando com os meus avós, tava lá eu e o Hugo, né? O Hugo também que é pastor de adolescentes. Você já conhecia o Hugo, O tá? Hugo é meu tio. Hugo, seu O Hugo é tio? irmão da minha mãe. Ah, é? É, o Hugo é irmão da minha mãe. Ele é 3 anos mais novo do que eu, mas é meu tio. Ah, não sabia. É. E aí a gente tava lá. E aí minha avó pegou, veio e falou: Ah, tá tendo uma ação social ali, tá tendo corte de cabelo gratuito. Eu falei: Ah, vou lá cortar o cabelo. Duro, né? Não tinha dinheiro. Vou lá cortar o cabelo, então. Aí fui lá, cheguei lá, pegamos uma fila. E aí, na hora de cortar o cabelo, a irmã foi cortando meu cabelo ali e já evangelizando, né? Eu brinco que ela ia tirando o cabelo e demônio ao mesmo tempo ali. Ela ia passando a maquininha e tirando o cabelo e os demônios. E aí, o pessoal dos jovens, a gente tem, né, o Salva-Vidas, desde aquela época, e aí o pessoal começou a pegar o meu nome do Hugo, chamar a gente para poder ir no culto, e tinha uma moça que ela foi muito especial pra gente, que foi a Sandrinha. A Sandra, ela chamou a gente, né, falou, vamos lá no culto de jovens, tal. E eu já tinha uma afinidade, assim, com a igreja evangélica, por vez ou outra, pequenininho, ter ido, né? Já orava sozinho? Já orava, tinha aquele tempo meu de oração. É, algumas vezes tinha ido com a minha avó por parte de pai também. Então nunca tinha, assim, sou crente, mas tinha aquela afinidade. Aí eu olhei pro Hugo e falei, cara, vamos lá? Ah, vamos. Então vamos. A gente foi um sábado, participou, gostei, um culto bem diferente, bem agitado, uma linguagem bem jovem. Aí fui e fiquei um tempo sem ir. Aí eu lembro que a Sandrinha, ela ligava pra gente, ligava na casa do meu avô. Ah, o David e o Hugo estão aí. Então, deixa eu falar com eles aí. Poxa, vem no culto de novo, tal, vocês não gostaram? Não, a gente gostou. Aí eu ia de novo. Ela ligava, a gente ia. Aí ficava um tempo sem ir de novo. E ela tinha esse cuidado. Não era uma cobrança, sabe? Ela ligava pra gente, era uma coisa que você sentia que era uma pessoa que se importava com você. E aquilo foi trazendo a gente, foi levando, foi levando. Isso foi em 2008, né? Eu tava com 18 anos. E aí, chegou o final de 2008, eu me firmei, eu e o Hugo, a gente se firmou. Eu falei, vou me batizar. E aí, na Festa das Águas de 2009, eu me batizei. Depois já me envolvi ali com os jovens, entrei para o Ministério do Salva-Vidas, comecei a ajudar, participar, servir na igreja, conheci a Audrey, comecei a namorar com a Audrey, a gente noivou em 2012, nos casamos em 2014, e aí veio o convite do bispo para a gente poder liderar o NGA, que são os adolescentes da igreja. Fiquei um ano liderando os adolescentes, e em 2015 eu comecei a liderar os jovens. Então, desde 2015, vai fazer 10 anos aí que eu tô à frente dos jovens, pastoreando os jovens. Nossa, e quando foi que você saiu do trabalho, que você ficou no Trabalho trabalho? Então, eu trabalhava como projetista mecânico, e aí, em 2014, então eu fiz Porque é uma decisão difícil fazer isso. uma decisão difícil. Eu tinha um sonho, e meu sonho era ser engenheiro mecânico. Eu comecei a fazer o Senai e tal, então aquela coisa da mecânica entrou no meu coração e eu gostei muito do trabalho. Então trabalhei um tempo como torneiro mecânico, depois fui para uma outra empresa e comecei a trabalhar como projetista mecânico. Então eu ganhava a vida desenhando máquina. E eu gostava muito daquilo e, nossa, fluía muito assim. E aí, só que eu não tive a oportunidade de fazer engenharia mecânica, porque não dava ainda para pagar uma faculdade de engenharia. E o tempo foi passando, me casei em 2014, e aí eu falei, agora as coisas se ajustaram, passou toda aquela correria de casamento e tal, consegui ajustar. Falei, agora eu vou fazer a faculdade de engenharia. Tava com 24 anos, vou fazer a faculdade de engenharia. Dá tempo ainda. E aí eu tava liderando os adolescentes também.
E um dia eu tava pregando para os adolescentes, era um domingo de manhã. Aí o NGA acontecia ali naquela garagenzinha ali onde começou a igreja, né? E eu tava pregando para eles, falando com eles sobre renúncia. E aquele dia eu tava ministrando sobre quando Abraão sobe o monte para poder entregar Isaac. E naquele dia, depois que eu terminei a ministração, comecei a orar pelos adolescentes, os meninos tudo novinho ali, ajoelhado, orando, chorando. Só que naquela hora Deus falou muito mais, pelo menos eu acredito que falou muito mais comigo do que com eles ali. Deus me fez olhar para aqueles meninos e me fez uma pergunta. E foi muito clara a pergunta de Deus. Foi muito assim, sem dúvida que foi Deus. Deus olhou para mim e falou assim: David, daqui 5 anos, você quer cuidar de pessoas ou de máquinas? E aquilo doeu e doeu demais no meu coração. Porque eu sabia o que Deus estava me perguntando. E eu falei: Deus, eu quero cuidar de pessoas. E aí eu abri mão de fazer o curso de engenharia mecânica, porque eu sabia que se eu fosse fazer uma faculdade de engenharia, eu não ia conseguir conciliar tudo, trabalho, família, faculdade e ministério. Sim. Eu abri mão da faculdade de engenharia e fui estudar a FATEM, fazer o curso da FATEM, que é o curso de teologia que a gente tem na igreja. Fiz a FATEM, 2 anos, o tempo foi passando e eu com aquela palavra no meu coração. Chegou um momento que parecia que o meu trabalho mais atrapalhava do que qualquer outra coisa. Então eu estava lá na empresa e falecia o parente de um jovem da igreja. Eu não conseguia ir no velório. Como que eu chegava pro meu chefe e falava: olha, eu preciso ir no velório que morreu o pai de um jovem lá da igreja. Poxa, não é meu pai, não é parente meu, não é nada meu. Isso não se justifica num ambiente corporativo, Sim, sim. industrial. Aí, e aquilo me doía. Ah, eu precisava de tempo para poder atender, de tempo para sentar, de aconselhar. Eu precisava planejar uma conferência, um retiro. Aquilo me atrapalhava. E várias vezes eu pensei assim, eu falei: eu vou ir lá, eu vou falar com o Bispo Júlio, vou falar para ele que eu quero ir trabalhar na igreja. E eu tinha essa palavra que Deus tinha me dado, né? Daqui 5 anos você quer cuidar de pessoas ou de máquinas? Eu falei: eu vou sair fora, vou pedir as contas aqui na empresa. Por muito tempo eu pensei nisso. E eu lembro de uma época, 2016, que foi um tempo de crise, assim, principalmente no ambiente industrial, assim, e as coisas ficaram bem difíceis na empresa. Eu falei: agora é a hora, tá muito ruim aqui, eu vou sair. E Deus falou: não, continua, continua, fica aí. E eu continuei na empresa. Em 2017 as coisas começaram a melhorar um pouco. 2018 melhoraram muito. Em 2018, assim, tava indo tudo muito bem na empresa. Eu lembro que meu chefe saía de férias, ele transferia todas as ligações. O chefe que eu falo é o dono da empresa. Todas as ligações de cliente, tudo mais, transferia para o meu celular. Então eu assumi uma posição boa na empresa e eu entendi que a empresa tinha uma expectativa boa sobre mim ali, né? Então eu tinha uma boa posição, um bom salário, estava recebendo bem, as coisas fluindo tudo bem. Só que eu tinha o dinheiro, mas aqui ainda tinha um vazio dentro de mim, porque para mim eu ainda não estava entregando tudo que eu podia no ministério. E aí passou o ano de 2018 todinho e para mim uma aflição, uma agonia, porque não era o dinheiro. Para mim não era o dinheiro que fazia sentido ali. Eu queria cumprir o meu propósito, o meu chamado. E eu ficava muito dividindo meu tempo, minha energia com as duas coisas, né? Com o ministério e com a vida ali na empresa, que também era bem puxado. Aí chegou o final de 2018, eu lembro, uma quinta-feira, bem final de ano mesmo assim, dezembro. E aí, na sexta-feira ia ter aqueles almoços de fim de ano da empresa, né? Já estava tudo agendado lá na empresa. E aí, final do culto, o Bispo Júlio veio e falou comigo. Falou: cara, amanhã a gente vai ter um almoço do pessoal aqui, dos colaboradores da igreja, tal, o pessoal que trabalha aqui. Você não quer ir lá? Eu falei: eu quero. Aí eu não fui no da empresa e fui no da igreja. A gente almoçou, tal, aquele tempo gostoso. Terminou o almoço, o Bispo Júlio me chamou num canto, falou: cara, ó, a igreja tem avançado, as coisas têm, o povo tem chegado, e eu entendo que chegou a hora de você vir
trabalhar com a gente, servir de forma integral aqui na igreja. E aquilo, meu coração se encheu, né? Eu falei, poxa, glória a Deus, bispo. E eu falei, olha, eu preciso só de um tempo para eu não deixar o pessoal lá na empresa na mão, né? Não sair assim de uma hora para outra. Então eu vou, aviso eles lá, a gente saiu de férias coletivo, falei, assim que voltar de férias, eu converso com eles e aviso eles que eu fico o tempo que eles precisarem e depois venho pra cá. Pode ser? O bispo falou, não, tranquilo, pode ser. Voltamos de férias coletiva na empresa dia 7 de janeiro. Eu lembro das datas bem certinho. 7 de janeiro. E aí o meu chefe fez uma reunião com todo mundo da empresa. E ele começou a falar, jogar bastante responsabilidade pra mim naquela reunião. A gente não tinha tido tempo de conversar ainda. Chegou e teve a reunião. Ó, o David vai começar a fazer isso, vai visitar mais cliente, isso. Tem que ir mais, tem que fazer isso. Terminou a reunião, eu chamei ele e falei, olha, eu preciso falar com você e com seus irmãos, que eram 3 irmãos que eram sócios ali, né, que são até hoje. E aí, logo que eu pedi pra falar com eles, depois que eles tinham me jogado um monte de responsabilidade pra mim, o que eles pensaram? Poxa, vai pedir aumento. Acabamos de jogar um monte de coisa na mão dele. Aí a gente foi na sala lá e eu comecei a conversa do jeito que a pessoa já sabe como vai terminar. Falei, olha, eu gostaria de agradecer. A hora que eu falei assim, um deles falou, ixi, já era. Eu falei, eu queria agradecer todo o tempo que eu passei aqui, mas eu tô saindo fora. E aí eles, não, mas o que aconteceu? Um deles imaginava que eu ia para um concorrente e tal. Eu falei, não vou para nenhum concorrente, eu tô saindo daqui por um propósito maior. Então não é por dinheiro, então não adianta me oferecer aumento, benefício, nada disso vai me convencer. Eu fico aqui o tempo que vocês precisarem, mas eu depois vou precisar sair, porque eu vou realmente servir lá na igreja de forma integral. Essa vai ser a minha atividade daqui pra frente, isso dia 7 de janeiro. Aí eu lembro que um deles, assim, que foi o que me contratou e que me ajudou muito, e que talvez por ter tanta expectativa em mim ficou muito bravo, né, com a situação. E eu entendo ele. Eu sou muito grato a essa empresa, ao meu chefe, todos eles ali, porque ali eu construí minha vida até aquele ponto, né? Tudo que eu tinha conquistado foi por aquele trabalho que eu tinha, que Deus tinha me abençoado. E ele ficou muito bravo e na hora eu não ele me mandou embora. Eu tava pedindo as contas, mas ele chamou o rapaz que ajudava lá na parte da RH, mandou fazer toda a documentação, ele me mandou embora. Só que eu acho que ele nem percebeu que me mandou embora. E aí eu cumpri ali, né, um mês de aviso prévio. Ele falou que não precisava eu ficar mais do que aquilo, que era só aquilo mesmo. E aí eu terminei ali um projeto que eu tava. Eu lembro que quando chegou a papelada da contabilidade, né, um dos sócios que cuidava da parte financeira da empresa falou, olha, você mandou o David embora? Como assim? Ele veio pedir as contas. Ele, não mandei. Mandou. A hora que viu já estava tudo feito. E eu vejo que isso aí foi mais um milagre que Deus fez na minha vida. Então, poxa, se Deus endureceu o coração de Faraó para mandar o povo do Egito embora, na hora alguma coisa Deus fez ali, porque ele me mandou embora com todos os direitos, pagou tudo que tinha que pagar. Então eu saí da empresa porque eu fui disposto a pedir as contas do jeito que estava. E dia 1 de fevereiro de 2019 foi o meu primeiro dia no ministério integral na igreja. Bem, e aí, quando Deus falou comigo no início da nossa conversa aqui, foi em 2014. Daqui 5 anos você quer estar cuidando de pessoas ou de máquinas? E exatamente 5 anos depois, eu tô lá na igreja. Meu primeiro trabalho, né, integral na igreja foi junto com o Bispo Júlio visitar um senhor que estava internado no hospital. E a gente foi lá, oramos por ele. E esse foi o meu primeiro dia integral na igreja. Exatamente 5 anos depois, eu estava deixando de cuidar de máquinas para realmente cuidar de pessoas. E é isso que eu tenho orado e sempre pensado muito sobre isso. Esse é o meu alvo ministerial, né? Cuidar de pessoas. É isso que Deus me chamou, foi isso que Ele falou comigo lá atrás, e é isso que eu tenho me dedicado a fazer, cuidar de pessoas. Seja nos jovens, eu acredito, né, que não vou ficar a vida toda cuidando de jovens, seja cuidando de jovens, dos pais dos jovens, dos filhos dos jovens, seja um senhor, uma senhora,
uma criança, um adolescente, Deus me chamou para cuidar de pessoas. E é isso que eu tenho me dedicado a fazer.